Nestas incríveis conversas banais, by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Admiro-a desde muito nova e com isto não pretendo dizer que é muito mais velha do que eu, porque não é. Apenas começou a trabalhar muito novinha na RTP. Em comum temos a formação enquanto jornalistas e os óculos. Também eu usei armações de massa, mas como forma de me esconder. Mas ela transformou-os numa imagem de marca, com ar quente, com carisma, de Lois Lane. Já em relação ao curso, enquanto eu rapidamente cedia à tentação de fazer outras coisas, ela resistiu e permaneceu fiel ao jornalismo. É um gosto enorme receber nesta casa a Rita Marrafa de Carvalho. Pá, que introdução bonita. Fica agora a bater um calorzinho no coração. Obrigada. Olha, tenho mesmo muito gosto que estejas aqui nas minhas incríveis conversas banais, porque é isto, tu sempre foste um exemplo para mim. Portanto, e ver-te... O prazer é todo meu. Lembro-me de ver as reportagens na Indonésia, porque é uma sim. imagem forte, e de pensar assim, uau, ela faz isto mesmo bem. Obrigada. Já foi há muito tempo, de facto. Já foi há muito tempo. Mas sim, mas o contar histórias de forma que nós percebêssemos sem estar lá e que sentíssemos, não é? Porque é aquele acrescentar de o que é que se vive, não é? O que é que se sente, é acrescentar pormenores a uma história que, quer dizer, que não é assim tão simples, não é? O processo jornalístico e o intuito jornalístico é mesmo esse, é reportar aquilo que nós estamos a ver e que não é transmissível nas imagens. E, acima de tudo, o que a reportagem te permite é transmitir um bocadinho mais do que é suposto, ou seja, o que é que tu, enquanto pessoa, enquanto subjetividade que filtra, estás a sentir. E então consegui o meu objetivo, ainda bem. Sim, conseguiste. Olha, o que é que achas de mergulharmos já assim de cabeça na infância? Bora, pode ser? Vamos a isso. Então, vamos aterrar na tua casa, na casa dos teus pais. Uma casa onde havia muita música, muitos livros, instrumentos musicais. De que forma é que este contexto, que é tão acolhedor, não é? Ao lermos percebemos assim, isto é cozy. De que forma é que este contexto te moldou? Profundamente. E é engraçado que, apesar de ser um contexto, um ambiente de conforto, tem o outro lado da moeda. Os meus pais, por exemplo, nunca me incentivaram a seguir uma carreira musical, apesar de darem todo o apoio no que seja a formação musical, a pegar num instrumento, a ter aulas de música. E essa contrariedade ou esse obstáculo que eu encontrava neles, às vezes era muito mal recebido por mim, digamos assim. Mas moldou-me profundamente. O facto de ter quase todos os livros que eu queria à disposição, e é engraçado que eu recordo-me de uma rotina que era o senhor do Circo dos Leitores, que ia todos os meses lá à casa com uma revista e nós podíamos escolher os livros. Senhor. E para mim era maravilhoso poder dizer à minha mãe, quero este, e ela dizia, não, só pode ser este, ou pode ser aquele. E depois o senhor chegar com o livro embalado e o prazer de desfrutar disso. Essa rotina e essas memórias, quer do meu pai, quer da minha mãe, foram basilares para que eu gostasse de ler e, acima de tudo, depois de escrever. E tanto o meu pai como a minha mãe também escreviam, mais a minha mãe, porque até pelas qualidades que são exigidas a um professor. E que também era uma leitora assídua, não é? Ela era uma leitora compulsiva. Quase, sim, quase. Ainda hoje é uma pessoa que lê com muita frequência. E isso foi determinante para ganhar o gosto pelas letras, pelas palavras. Eu recordo-me, no 9º ano, de ter ganhado... Há coisas que não se explicam. Uma fixação por uma personagem histórica que é Napoleão Bonaparte. E eu passei o meu verão inteiro a ler tudo o que havia de biografias sobre o Napoleão, que nasceu em 1769 e morreu em 1821, ainda hoje sei isto. E depois fiz um resumo da vida de Napoleão que quis apresentar na aula de História no ano seguinte, para grande desespero dos meus colegas, como podes calcular. Exato. Mas foi muito confortável, sendo via música... O meu pai toca, a minha mãe toca, o meu pai e a minha mãe cantavam maravilhosamente, o meu irmão toca vários instrumentos. Tens um avô maestro. O meu avô era maestro, era professor de música. O tio que toca na banda da Carris. O meu tio também. Música por todo o meu tio lado. Joaquim também foi compositor durante muitos anos. Era uma coisa que...
quase sanguínea, sabes? Mas ao mesmo tempo eles queriam que tu seguisses uma profissão, porque achavam que a música podia ser só um complemento, não é? Eles viam a música como algo que dá gozo e que dá prazer, e não como uma hipótese de carreira. Sim, e era essa ambivalência de que eu te falava, que aquilo era um ambiente muito confortável, mas depois o academismo, quer do meu pai, que era engenheiro, a minha mãe que era professora, aquela ideia de que isto, tudo bem, isto é incrível, mas faz o teu curso primeiro. Eu recordo-me de ouvir esta frase imensas vezes. Tira um curso primeiro, depois logo decides o que é que queres fazer. Inclusivamente a minha própria mãe, que tentou ir para o conservatório e depois para canto e depois acabou por desistir. Também não foi muito incentivada a isso, apesar de meu avô ser um homem dedicado à música. E a mesma postura ela acabou por ter comigo. Recordo-me também, eu devia ter para aí os meus 15 anos, e passávamos férias no Carvalhal, na Costa Alentejana, antes daquilo estar na moda, em que não havia quase infraestruturas nenhumas na praia, e eu lembro Era de mais estar, bonito nessa altura. era muito mais bonito. Tinha a Dona Regina, que fazia uma grande caldeirada de peixe. Aquilo, hoje agora é o Aqui há Peixe, não é? Exato. Tudo mudou. Mas de estar na praia a tocar à noite guitarra numa roda de amigos, vir uma senhora ter comigo e dizer-me: tens uma voz muito parecida com a da Teresa Salgueiro, na altura, não, agora já não. Tu importas que eu fique com o teu número? E dei o meu número de casa porque não havia outros, não é? Claro. Não havia telemóveis. E a minha morada, e depois ter recebido uma carta do Pedro Aires Magalhães para saber se eu podia, eu ainda tenho essa carta, se podia ir fazer uma reunião com ele e fazer uma espécie de audição, e eu nunca respondi. Não respondeste ao Pedro Aires Magalhães. É verdade. E eu adoro o trabalho dele. É verdade. Além dessa tentação, como eu falava ali há bocadinho, da música, tu também, houve uma altura em que querias ser arqueóloga, não é? Portanto, houve assim várias coisas que foram surgindo como interesse muito grande no teu caminho, mas depois houve uma coisa chamada Rádio da Escola que falou mais alto na altura. Como é que foi no fundo, esta tendência para a rádio, para comunicar, no fundo, não é? Se nós formos exprimir bem a coisa, o facto de eu querer ser historiadora com variante arqueologia e depois ter seguido jornalismo, tudo se resume a gostamos mesmo é de histórias, não é? Contar histórias e contar exato. Histórias e ouvir histórias. E eu no 9º ano queria seguir de facto história, inclusivamente tive 2 anos de latim. Eu também tive um latim. Idiota. Rosa. Era sempre o que a gente... Oh, meu Deus. Ou seja, não sabemos... vamos a uma igreja e está lá escrito em latim, nós, acho que isto Nada, quer dizer não sei o quê, mas uma palavra numa frase inteira, não é? Não. Eu só me recordo de ter decorado os peixes furam as redes por razões mais do que óbvias. Pronto. Que é... Exato, e havia um texto de um lobo também que, entretanto, a professora traduziu e eu fixei isso, mas mais nada. Não me recordo. As desinências, não era? Não, pois era, não. Pronto. E... na altura fazia-se os testes psicotécnicos com a psicóloga da escola, que é a professora Manuela, de quem hoje ainda sou muito amiga, apesar de a ter odiado durante 2 semanas, que me fez os testes e disse: olha, tu não podes seguir história, porque vais ser frustrada, vais ser uma mulher profissionalmente mais infeliz. E eu, como assim? Eu fiquei muito revoltada com ela. Como e dizer assim? Não podes ser. Não, é uma eu não miúda, me recordo se ela usou o não podes ser, pronto, mas foi assim: olha, os teus testes indicam isto. Acho que vais ser, provavelmente, muito infeliz se continuares a achar ou a seguir história. Tu tens que ir para algo ligado à comunicação, seja jornalismo, seja relações públicas, relações internacionais, direito, faz todo sentido. E ele disse-me: olha, ao menos experimenta a rádio da escola aqui do liceu. E eu lá fui e pronto. E ficaste com o bichinho. E percebi logo que era ali. Sim. Como é que era esta adolescente que se auto-intitula de beta hippie ou beta falsa? Porque beta nunca fixe. Conseguiu ser, na verdade, a beta. Não era a beta. Para já não vivia na Verdizela. Era para escola de partes, não era? Não tinha uma DT, o meu Moto XT. Não, as betas tinham... Havia requisitos para ser beta, na verdade. Exatamente. Havia requisitos para ser chunga, requisitos para ser surfista, requisitos para ser os metaleiros. Pronto. Na altura tudo se dividia assim. É curioso, falei com a minha filha sobre isso e hoje em dia já o Beto ainda existe, mas agora
o pessoal mais alternativo tem um nome que são os alternos. Os alternos. E cabe tudo aí. E cabe tudo os alternos. Estão abertos e alternos. Tudo bem. Eu não preenchia todos os requisitos, a verdade é essa. Por mais que me esforçasse, não dá. E depois porque tinha alguns amigos que me chamavam um bocadinho beta, porque era a moda de se usar os All-Star e os Redley e as Uniforme e as Chevignon e a Benetton e então, tudo aquilo. Uma pessoa saía da forma, tal e qual, eram todos iguais, não é? Mas depois eu era a tipa que gostava de jogar basquete e tinha uma bola e andava sempre de guitarra atrás e tinha um grupo de amigos que me chamavam uma beta, até não era beta, eles chamavam uma tia era a tia fixe, não? Cenas. E tu também eras muito boa aluna, estou a dizer também porque eu também era mais uma coisa que temos em comum. E tal como a mim, a ti também te acontecia tirares muito boas notas para chegares a casa super feliz e ouvires não fizeste mais que a tua obrigação. Tal e qual. Foi o que eu ouvi a minha vida toda. Sempre. Não fizeste mais que a tua obrigação. Ou tu estás a trabalhar para ti. Exatamente. Não fazes mais nada, portanto então esse é o teu trabalho. Exatamente. Exato. E aposto que, como mãe, nunca te esqueceste do conceito de reforço positivo. Exatamente. Porque eu daí acho que até exagero um bocadinho às vezes. Como é que tu és enquanto mãe? Nesse aspecto das notas há uma coisa que os meus filhos têm uma grande particularidade, os dois, que é eles gostam muito de agradar, o que me preocupa depois em termos de desenvolvimento da vida adulta, porque não é para isso que nós estamos cá. Mas de te agradar a ti e ao pai, e ao pai. Ou aos outros também? Não, essencialmente à mãe e ao pai. E quando eles me dizem uma nota, e eu digo, olha, excelente nota, ficas contente, mãe? Eu digo-lhe, fico, mas e tu, ficas contente? Exato. Tu é que tens que estar contente com a tua nota. E eu estou muito contente, então. Então está tudo bem, claro. Não é? E se há uma nota que não corre, ou um texto que não corre muito bem, normalmente o reforço que eu faço é, não correu bem, não vais sofrer por antecipação sem saberes a nota, e se não correr bem, para a próxima já sabes que vais ter que te esforçar um pouco mais. É relativizar, não é? Relativizar estas particularidades da vida estudantil, que foi uma coisa que eu acho que não fizeram connosco, na verdade. Não. No meu caso era muito exigir, e eu sempre fui, era o exigir e não era tanto, era mais o não reconhecer que tinha alcançado uma meta muito fixe, pronto, era mais isso, porque os meus pais nunca me disseram para estudar, mas também não precisavam porque eu era super atinadinha, porque eu gostava mesmo, para mim não era esforço nenhum, não é? Eu gostava mesmo muito de aprender, gostava das aulas, gostava de me testar nos testes. Aposto que eras aquele tipo de pessoa que comprava-se os livros, no verão comprava-se os livros e começava logo a ler. Pronto, claro. Tal e qual. Eu quando chegava às primeiras aulas eu ficava toda contente, já tinha ouvido aquilo, já me lembrava do gráfico, da imagem. Já tinha feito algumas coisinhas a lápis, não fosse a professora não gostar. Era esse tipo de pessoa, tal e qual. Exatamente. E é engraçado que eu, por exemplo, a Maria Rita, que é a mais velha, ela é muito atinadinha também e gosta de estudar e tem muito boas notas. Mas nós, lá está, nunca lhe dissemos tens que ter boas notas, tens que ter não sei o quê. O que nós dizemos é importante que tu gostes de estudar, porque é bom para ti, é muito bom aprendermos e sabermos coisas, pronto. Então, ela quando mudou do 4º ano para o 5º e foi para uma escola gigante, acho que no primeiro dia o diretor de turma disse qualquer coisa como, porque aqui os alunos todos têm que ter 5. E ela chegou a casa e disse, mãe, tenho a certeza absoluta que tu e o pai querem que eu seja feliz. O pai e eu pensei, olha, alguma coisa... Grande trabalhinho que vocês fizeram, alguma coisa espetacular. Estamos a fazer bem. Sem dúvida nenhuma, é. Eu nunca tive que dizer à Mariana para estudar. Eu acho que a educação dos miúdos passa essencialmente por lhes conceder a noção de que tem que ter brio, e o seu brio pessoal, que é que os seus sucessos, acima de tudo, lhes sejam prazerosos, mais do que aos outros. Aquilo tem que lhes dar prazer. Estarem a ter boas notas só porque o pai e a mãe vão ficar felizes, ou porque vão receber uma gratificação, ou vão poder viajar, ou vão poder ter uma prenda, que é, agora lembrei, moral hipotético ou condicional, cumpre o teu dever unicamente porque é teu dever, filosofia do 12º ano.
Acho que é este o caminho, não é? Aquilo tem que ser bom para eles. Pá, os outros... É secundário, não é? Secundário, É essa a mensagem que eu também tento passar. E depois nisto de ser mãe, não é? Que é um caminho cheio de incertezas, também ouvi esta tua frase de algum lado, mas é verdade, é um caminho às vezes sinuoso, mas cheio de incertezas. E então, se calhar, o melhor é mesmo seguirmos o instinto, não é? Que normalmente acaba por funcionar, não é? E o bom senso. Nós chamamos de instinto, mas é quase tudo bom senso. Sim. Não é? E perceber que, eu costumo dizer que as mães, se não sabem, inventam, não é? Temos eu acho que é um download que nós fazemos quando a criança nasce. Exato. Baixa-nos uma cena e nós sabemos já fazer tudo, mesmo que não saibamos, não é? Também sente-se isto, que tens que improvisar, que com os miúdos, estar atento a algumas coisas, mas às vezes tens que improvisar. Mas acho que até faz parte da própria natureza portuguesa a questão do improviso. Não, sem dúvida nenhuma, sim. É muito diferente a tua atitude perante o primeiro e o segundo. Certo, eu ainda tenho uma terceira. E tu tens ainda a terceira, exato, tudo diferente. Mas a tua própria maneira de estar é totalmente diferente. Quer o cuidado que tu tens com a Xuxa que tem de se desinfetar quer tem que ir para a cama às 9, sim, vai às 9h30, às 10, ou não tomou banho hoje, para tomar amanhã. Vai-se baixando a guarda. Vai. E na verdade isso faz-nos muito mais felizes e aos miúdos também, certo. Porque deixamos de dar tanta importância a coisas que vamos percebendo que são um bocadinho secundárias e que não há mal nenhum se não se fizer. Os parentes não caem na lama, a criança não apanha doença nenhuma, não vai ser um indigente não há problema se uma noite dormir vestido para o dia seguinte. Quem nunca? Já aconteceu. Quem nunca? Quer pedir a primeira pedra. Opa, muito Vamos bom. ter pessoas, obviamente, que sim, dizem, claro. não, que horror. Sim, já me aconteceu. Olha, então em vésperas de viagem, quando são muito cedo para o aeroporto, vão já vestidinhas, já não tem mal nenhum. Uma vez vi uma ilustração que me ficou na memória porque tinha a ver com o primeiro, segundo e terceiro filho. Então, no primeiro, a Xuxa cai ao chão, a mãe ferve a Xuxa, deixa secar e dá à criança. No segundo, a mãe passa por água na torneira e dá à criança. No terceiro, olha e diz assim, tem terra, olha, esta já vai almoçada. Ou seja, vais mesmo assim, não quer saber. Muito bom. E depois é engraçado, porque sim, vai sendo diferente, nós vamos sendo pessoas diferentes, porque vai passando tempo, mas eu acho que, sobretudo, porque os filhos não são iguais uns aos outros. E nós temos que ser mães diferentes para cada uma, não sentes isto? Sem dúvida. Que, quando as pessoas dizem, eu fui a mesma mãe para todos, e eu penso assim, então alguma coisa correu mal. Ou as crianças são de facto muito iguais, sem dúvida. Que é difícil, não conheço assim muitos irmãos que sejam muito parecidos uns aos outros. Não, os meus filhos são totalmente diferentes. As minhas também. Completamente diferentes. Não só porque são de géneros diferentes, mas a mãe que eu fui com a Mariana... aliás, o facto de serem filhos em tempos diferentes da vida, não é? Foram 5 anos depois, ao final de 5 anos eu não era provavelmente a mesma pessoa. A quantidade de experiência que acumulei não era exatamente a mesma. E eles têm personalidades muito diferentes. Apesar de terem algumas referências, porque... eles são filhos de pais separados. O Miguel tinha 18 meses quando eu me separei do pai dele e dela, do meu ex-marido. E o Miguel não nos conhece juntos. A Mariana, sim. As referências dela são totalmente diferentes. E como nós temos guarda partilhada, a única constante na vida deles é terem-se um ao outro. Exato. Porque vão os dois para o pai, que não muda, os dois para a mãe. E eu às vezes digo isso quando a Mariana tem menos paciência para o irmão e digo-lhe, lembra-te que ele é aquele que está contigo todos os dias, do princípio ao fim. É óbvio que nós não estamos em presença, mas estamos lá. Exato. Mas eles têm-se um ao outro e esse vínculo foi determinante provavelmente até mais para o Miguel, que sente muito a falta da irmã, e tem 10 anos, do que ela. Eu vou dar um exemplo. A Mariana ficou a estudar e eu e o Miguel fomos ver o James Bond. E ele todo contente, vamos ter um programa com a mãe, vou com a mãe, meter pirraça à irmã. Exato. Metemos no Uber, e 5 minutos depois ele diz-me assim, estou aqui a sentir falta da Mana. E eu disse, por amor de Deus, Miguel, mas estavas todo contente a sentir falta da Mana.
E ela, inclusivamente, que candidatou-se agora a fazer o programa Erasmus no 10º ano, e um dos impedimentos que ela me apresentava para não se candidatar era: mas, oh mãe, depois o Mano vai ficar tão triste, o tempo que eu estiver fora. E eu assim: irmã, Mariana, tu não podes reger a tua vida pelo teu irmão, não é? Ele vai sobreviver. E por acaso é interessante porque ela, de facto, ganhou, vai para fora com os professores e ela, mais 11 colegas, e já não pensa nisso. Mas, sim, a minha postura, obviamente, que é diferente, porque eles próprios têm comportamentos diferentes, têm reações diferentes. A educação molda muito, mas há uma estrutura de personalidade que também está lá e que está patente, sem dúvida nenhuma. E daí esta importância de lhes darmos espaço para serem quem querem ser, que se calhar foi o que te faltou quando eras pequenina. Espaço para a música, ser aquilo que tu querias que ela fosse. O Herman dizia ontem que eu era uma música frustrada. E eu até lhe dizia: bom, como dizer uma coisa boa e logo a seguir uma coisa má. Mas sim, há alguma frustração da minha parte. Mas tu me perguntaste assim: arrependes-te? Eu acho que não, porque hoje aquilo que eu sou e aquilo que alcancei me permite continuar a desfrutar muito da música. É verdade. E a desfrutar da escrita. Se calhar foi a melhor opção. Quer dizer, financeiramente foi sem dúvida a melhor opção. Exato. Acho eu. Acho eu. Pelo menos mais dizer, sim. Uma coisa mais só na questão da garantia, porque os jornalistas continuam a ganhar mal, não é? Que era aquilo que os nossos pais sempre quiseram para nós. E que, no entanto, é um conceito que já está muito ultrapassado, que é um emprego para a vida, uma casa para a vida e um casamento para a vida. Que não existe. Que não existe nada disto. E o facto das pessoas mudarem muito de casa é uma coisa que faz muita confusão, uma geração mais antiga, ou estarem sempre a mudar de emprego, aquele rapaz não deve ser certo. Está sempre a mudar de... Não gosta de trabalhar. Não gosta de trabalhar. Já ouvi isto, pessoas a dizerem em relação a outras que mudam muito. E ou eu deve assim, ser uma pessoa eles têm a coragem para... Se não estão bem, mudam e experimentam outras coisas, não é? E a geração millennial encaixa-se muito nesta rotina. E acho que faz todo sentido. Nós somos, e deveríamos ser cidadãos do mundo. E somos, sem dúvida. E por isso mudar não é sinal de instabilidade, é sinal de progresso. Exato, e querer fazer coisas diferentes. E no teu caso, ainda bem que há várias coisas que tu podes fazer, se quiseres, não é? Acho ótimo. Mas falando aqui do jornalismo agora, tu consegues ter a noção de quando é que tu decidiste que querias mesmo ser jornalista? Foi basicamente logo a seguir a ter entrado no clube de comunicação social da escola. Já lá estava o Rui Unas e estavam lá outras pessoas, mas o Rui foi provavelmente... depois também entrou a Gabriela, ou seja, pessoas que acabaram por seguir a comunicação social. O Jorge Picoto também seguiu comunicação social. Mas basicamente depois de ter experienciado e ter começado a fazer rádio e depois... também tínhamos algumas coisas tínhamos uma câmara de televisão, uma câmara de gravação, vídeo, e fazíamos, simulávamos no jantar de aniversário da escola, que era uma coisa habitual, ou nas festas, fazer falsos diretos neste caso. E a partir daí percebi, não, isto é isto que eu quero. Mas é engraçado que eu nunca quis estar à frente das câmaras como apresentadora, porque para mim até era bastante redutor, porque eu queria mesmo era contar histórias, ir aos locais e fazer reportagem. Exato. E depois daí, a partir do 10º ano, comecei logo a pensar em seguir jornalismo, para grande tristeza, obviamente, dos meus pais, que já achavam que ou história ou direito, e assim foi. A partir dessa altura, a partir do 10º, fiquei logo e mais do que isso, eu ainda tenho esse papel, fiquei logo com a ideia de para onde é que queria ir. E era muito cedo, eras muito novinha. Tinha 16 e começava logo a pensar, pensava já em médias. Eu já era desse tipo de pessoa, pensava logo em médias. Eu também, desde sempre. Que depois, na verdade, não me serviram para grande coisa as médias, mas tudo bem. Por acaso, no meu caso, serviu. E recordo-me que, só para aumentar a possibilidade, eu fiz uma específica de português, que eu não tinha tido português no 12º ano, ou seja, estudei por mim própria para fazer uma específica de português, just in case, estás a ver? Se para garantir, só naquela. Exato, só para garantir. E na altura, Ciências da Comunicação na Nova era uma média muito alta, na altura até foi mais alta do que Arquitetura, e compensava ter uma boa média.
por isso, a partir do 10º ano, comecei logo a trabalhar para isso. E a fazer imensas coisas na área, porque eu queria muito aprender. Não é? Exato. Querias praticar, querias fazer, não é? No final do 11º, início do 12º ano, comecei logo a fazer rádio local na Seixal FM. Fazia aos sábados e domingos de manhã. E ainda estiveste lá há algum tempo? Eu tive 2 ou 3 anos, sim. E depois entraste muito novinha na RTP. Eu entrei nova na RTP, mas não foi para fazer jornalismo. Anos? Tinha 19. Fiz 20 anos dois meses depois. Tinha 19, mas não foi para fazer jornalismo. Eu estava no 2º ano de faculdade e eu trabalhava com a produtora do Rui, que era a Sigma 3, que fazia uma coisa que era o Alta Voltagem. E eu era uma das vozes do Alta Voltagem. E eles foram contactados pela RTP porque precisavam de vozes para renovar as locuções de continuidade, que são aquelas muito bom dia, damos então início à emissão de hoje agora da RTP. Exato, já a seguir mais um episódio. E perguntaram-me se eu queria. Éramos vários a fazer isto. Quase todos vinham da rádio, só eu que vinha da Seixal, vinha de uma rádio mais pequenina. E fazia aos sábados e domingos de manhã, ou seja, deixei de fazer rádio na Rádio Seixal e comecei a fazer a locução de continuidade. De segunda a sexta estava na faculdade, por isso é que eu não tive vida académica. Exato. De segunda a sexta estava na faculdade e ao sábado e domingo de manhã, às 8 da manhã, em direto, estava na RTP, com 19, 20 anos. Ou seja, tudo o que era festas, não houve. Para mim não houve. Sim, a parte de um lazer ficou um bocadinho de lado. Exato. E depois, já no último ano de faculdade, mesmo já tinha acabado a faculdade, comecei, paralelamente à locução de continuidade, na RTP, a fazer a apresentação do curto-circuito ao sábado, que era o curto-circuito especial de fim de semana. Exatamente. E depois voltei à RTP porque fui fazer um estágio curricular, que era exigido pela faculdade, e acabei por ficar. Pronto. E depois, anos mais tarde, enverdaste pelo jornalismo de investigação criminal. Nós chamamos mais de justiça. Exato, justiça, exatamente. Comecei a fazer mais justiça. E fiz durante muitos anos justiça e segui os processos todos. Eu segui o processo Casa Pia desde da primeira denúncia até à leitura do acórdão. Engraçado que comecei sem filhos e acabei com o segundo na barriga, porque estava grávida. Portanto, foi quando toda fiz. Uma vida toda uma acompanhar vida. um caso. Nós costumávamos dizer isso. O processo Casa Pia, no caso da Cristina Esteves, que fazia comigo também, dizia: eu comecei com um filho e acabei com 3. E foi mais ou menos isso. E seguia muito tudo o que era justiça. Depois só deixei de fazer justiça quando passei a ser subeditora de Sociedade. E depois voltei com aquele gosto especial à justiça depois do crime. Mas a investigação criminal, o que eu acho mais sedutor é aquilo que todos os outros deixam de dar importância. Por isso é que o depois do crime vai buscar ou vai procurar aquilo que supostamente já estará esquecido. Que é, e depois? O que aconteceu a estas pessoas? Depois foram condenadas, foram para a prisão. E agora? Como é que vivem os familiares das vítimas? Como é que vivem os próprios assassinos? No programa foste recuperar 3 casos grandes. Foram 3 casos, sim, que deram 6 episódios. Exatamente. Tu aí, ao voltares aos casos, tu viste a história de maneira diferente, com outro olhar, não é? Completamente. E aquilo tem... Eu vi os 6 episódios e eu achei sempre que havia... uma intenção de humanizar, não de defender quem era culpado, nem o contrário, mas humanizar as histórias, não é? Porque a gente ouve falar em casos, ouve sempre as mesmas frases e ali eu achava que o foco estava mesmo nas pessoas. Sim, sim. A ideia de fazer uma linguagem documental era mesmo essa. Quem tem voz são aqueles que vão dizer eu fiz, eu senti, eu estive, eu presenciei, eu acho... E queria muito que fossem as pessoas a fazer todas elas serem a estrutura de narrativa do documentário. E, curiosamente, estamos a falar de 2 casos que eu não fiz, não tinha acompanhado nunca na vida, que foi o Padre Frederico, que era muito jovem, e o Mata 7, que também era muito jovem, foi em 1986. E é engraçado tu perceberes as ideias, ou quase mitos sociais que se implementam ao longo dos anos por má informação. Certo. A maior parte das pessoas não tinha noção que o Padre Frederico tinha estado preso 6 anos. Achavam que ele tinha fugido logo. A maior parte das pessoas não tinha noção que quase todo o julgamento foi em direto ou filmado por todas as 3, na altura já havia 3, estações de televisão. No caso do Mata 7,
as pessoas, ficou enraizado que ele tinha matado entre as 7 pessoas que ele matou, uma delas era a amante. E foi a primeira vez que a família veio dizer, não é verdade, ela estava constantemente a fugir dele, ela nunca quis nada com ele e por isso é que ele a matou. Por uma má informação e uma má divulgação dos factos, criaram-se mitos enraizados que foram determinantes para as pessoas moldarem até uma opinião. Exato. E depois de verem aqueles episódios que desenterrar aquilo é um trabalho arqueológico, também aquilo é um trabalho arqueológico de arquivo. Desenterrar aquelas histórias e olha, foi isto que aconteceu. Repor a verdade. Repor a verdade e dar espaço às pessoas que na altura ou porque não podiam falar devido aos cargos que ocupavam, ou porque havia uma grande proximidade ainda emocional e não se sentiam preparados para isso, dar-lhes esse espaço para agora dizerem o que é que aconteceu, o que é que se passou e o que é que elas pensam sobre isso. Exatamente. E é uma área do jornalismo criminal ou de justiça, é uma área que tem ali um estigma, não é? Porque durante muito tempo, e até hoje em dia, nós vemos muitos casos de trabalho mal feito. A verdade é essa, não é? Sim. Em que não se faz um trabalho digno, em que se explora a dor alheia, não é? Portanto, aqui também, se calhar, a tua missão de contar estas histórias, mas com o profissionalismo, não é? E a dignidade que elas merecem. Eu queria muito isso, sabes? Quem lê o livro não vai encontrar nada de sensacionalista, nada de... Não vai encontrar um bocadinho mais do que está no programa. Há ali um bocadinho mais de detalhes, de pormenores. Até coisas que não tinham espaço no documentário, como por exemplo o Padre Frederico fez-me um telefonema logo a seguir à entrevista, que é enriquecedor para descobrir algumas coisas sobre a personalidade dele. E isso não cabia no documentário, porque o importante ali não era... Exato. O padre ligou-me a mim, jornalista, não era de todo. Aliás, eu queria passar muito transparente, apesar daquilo ser um trabalho meu, do princípio ao fim, a minha presença é transparente. Não vais encontrar nada dessa exploração da dor alheia. E eu, quando telefonava às pessoas que estavam muito ligadas ao crime, ou os familiares das vítimas... aquilo para mim era tirar-me um pedaço. Eu tinha muito pudor a fazer estes contactos. E eu pedi imensa desculpa antes do contacto. Eu sei que isto ainda é um tema sensível. Sim, é tocar na ferida, não é? Na verdade. Que nunca vai sarar. Aquelas pessoas têm uma ferida que nunca vai sarar. E abordá-las ao final de 20 anos... nem sempre era fácil. Tinha de o fazer, porque era o meu trabalho. E era necessário. Era uma peça do puzzle que era muito importante, não é? E sabia que, a partir do não, estava garantido. E não... As pessoas diziam-me não tenho interesse. Obrigada. Exato. Adeus e um queijo, maiores felicidades. Peço imensa desculpa ter tocado neste assunto, mas tinha de o fazer. E há quase que um alívio. E tu olhas para o programa e para um livro como... duas unidades distintas, completamente. Mas das quais has de sentir orgulho pela forma como foram feitas, não é? Isto é difícil nós falarmos assim do nosso trabalho muitas vezes, mas é verdade, não é? De missão cumprida nesse sentido, de contar a história e não explorar este lado. Sim, tenho orgulho, eu acho que foi cumprido o meu desígnio, quer num lado, quer no outro. Sendo que é totalmente factual, o outro tem mais de mim. Tem aquilo que não cabe no documentário, que é as sensações que eu tive quando entrei numa determinada casa, ou o que é que aquela pessoa me pareceu, ou a forma, como é que eu cheguei a determinadas pessoas para me darem entrevista, como é que foi o processo, não é? É quase que uma espécie de backstage. Isso é interessante para as pessoas perceberem, não é? O making of da coisa. Quase, sim. E as minhas próprias... concepções dos passos e das pessoas que encontrei, que também é revelador. Exatamente. Olha, passando aqui por uma coisa que não tem nada a ver com isto, tu partilhaste comigo um episódio incrível da tua vida que tem a ver com uma reportagem. Dizes tu que foi a primeira reportagem que fizeste para a RTP e tu escreveste-me na mensagem onde eu meti os pés à grande. Pois foi. Foi a primeira reportagem para o telejornal. Ok. Eu estava a estagiar no Regiões, eu vou dizer a data, 1999. Isto foi 1999. E eu estava no Regiões, que hoje em dia é o Portugal Direto, não é? Já lá estava a Dona Dina, a guiar. A guiar o programa. A guiar o programa, muito bem. Boa, benunte-se.
Eu era uma miúda, não é? Tinha acabado de sair da faculdade e fazia as peças para regiões, que foi uma escola incrível. E era suposto, nesses 3 meses, nós rodarmos. Depois era um mês no Telejornal, um mês no 24 Horas, um mês no Jornal 2, e eu pedi para não sair de regiões. Porque era um espaço de experimentação muito apetecível, eu podia sonorizar as minhas peças, a maior parte dos meus colegas não sonorizava nos outros sítios, não podíamos assinar as peças, não é? Mas eu podia sonorizar as minhas peças, podia cometer algumas falhas que passavam um bocadinho mais despercebido, e havia outra coisa porreirinha, que era algumas peças que, se fossem realmente boas, passavam para o telejornal, e isso aconteceu, eu ficava toda orgulhosa. E há um dia em que, porque partilhávamos a equipa de repórter de imagem, não é? Era partilhada, eu ia fazer uma reportagem para as regiões e a minha colega ia fazer para o telejornal, íamos com a mesma câmara. Exato. E eu fui com a Maria João Barros, que na altura era uma bestalhaça, na altura, ainda hoje deve ser, que eu já não tenho tanto contacto com ela, mas era assim uma tipa muito dura e tal, e a responder, eu ia cheia de medo, toda encolhida, e toda a gente, ia, vais com a Maria João, ia bem. E recordo-me que a Lavínia Leal, que é a minha amiga profunda e que na altura foi a minha orientadora de estágio, incutiu-me sempre uma coisa que é, antes de qualquer entrevista, perguntas primeiro e último nome e função, que é para ficar gravado. Se alguém pegar no teu material, do bruto, das imagens, saberá quem é aquela pessoa. Não escrevas num papel que vai ficar só para ti, ou podes perder o papel. Então, primeiro e último nome e função, a primeira coisa. E lá foi com a Maria João Barros, que me disse logo, pá, estagiária, carreguei, não tinha nome, carreguei o tripé. Lá fui com o tripé e era a inauguração do novo espaço do Chiado. Pós-incêndio, já tudo pronto, não sei o quê. E então o responsável e tal, e vamos todos, e eu acho que nós éramos a única televisão, mas estava cheio de rádios e jornais, e então ela, então vá, faz lá tuas perguntas. E eu chego lá ao pé do... Pá, e atenção que eu sabia quem era o responsável, eu conhecia a pessoa, tá? E eu chego lá ao microfone e havia a primazia ainda dada à televisão. E os colegas todos com os microfones, e eles olham para mim, então podes começar. E eu... Olá, diga-me por favor o seu primeiro e último nome e função. E ele, então o primeiro é Álvaro, o último é Vieira e sou arquiteto. E foi assim que eu conheci o Cisa Vieira. Sendo que eu sabia que era o Cisa Vieira. Exato. Mas estavas a seguir a orientação que te deram. Formatada com o primeiro e último nome e função. Epá, e toda a gente a olhar para mim do género. Que burra. Mas pronto, nunca mais te esqueceste, a verdade. Nunca mais. Eu acho que ele também não se deve ter esquecido daquela estagiária parola que lhe perguntou o primeiro e último nome e função. Mas depois correu bem a reportagem, sim. Daquilo que eu me recordo, acho que sim. Olha, nós já percebemos aqui, nesta conversa, que temos vários pontos em comum. Outro ponto que temos em comum é o facto de, em determinados momentos da nossa vida, termos tido aqui ou termos sentido alguma fragilidade em relação à nossa imagem, ao nosso corpo. Como é que tu, ao longo do tempo, tens lidado com isso? Eu nunca... É engraçado que eu agora vejo fotografias minhas de quando era adolescente e achava-me gorda e não era. Exatamente como eu. Eu olho assim, mas porquê que eu me achava gorda? Tal e qual. Eu digo, esta miúda era normal. Exato. E porque eu achava-me gorda? Achava sempre que tinha barriga e que tinha não sei o quê. Não tinha. Eu vejo as fotos e ainda por cima era gira. E eu dizia, era gira, não era gorda ainda. E eu acho que sempre... Eu uma vez escrevi um texto sobre isso, que é a gorda que há em mim. Vai sempre viver uma gorda dentro de mim. Quer eu pese 50, quer eu pese 80. Vai sempre haver uma gorda dentro de mim. Eu vou continuar a comparar números sempre muito superiores àquilo que eu visto. Mas não sei explicar. Agora, nunca tive nenhum distúrbio alimentar, mas sou uma pessoa que adora comer. Sim, sou uma pessoa que... A questão social, para mim... Passa muito por estar a uma mesa e cozinhar para os meus amigos e desfrutarmos de um bom vinho, de um bom prato. Não há nada melhor nesta vida. E o prazer que tenho nisso é muito superior a estar a transpirar durante 2 horas num ginásio. Exato. Cada um é para o que é. Exatamente. Se eu gostava de ser mais magra, adorava ser mais magra. Adorava que a minha roupa de há 2 anos voltasse a caber. Aliás, o confinamento foi desastroso para mim, porque eu trabalhei eu montei depois do Crime com o Miguel Teixeira todo em teletrabalho, ou seja, o que eu mais fazia era estar sentada a trabalhar. Estar sentada a trabalhar. E depois havia aquele disparate de, como tinha os miúdos em casa, ia comendo também, dá-me pipocas à mãe, dá-me um bocadinho de pipocas salgadas. E há também aquela coisa de compensação, não é? Estávamos numa situação tão chata. Eu notei isso, que às vezes a comida trazia conforto.
Há uma situação que a era comida traz sempre caótica. conforto. Traz sempre, é Lamento. verdade. Traz sempre conforto. É verdade. Mas eu adorava ser aquela pessoa que come porque é por necessidade. Ai, tenho que comer. Não. Tenho imenso prazer. Olha, eu em tenho fazer. pena dessas pessoas. Eu invejo. Eu tenho amigas que dizem, eu como porque tenho que comer. E eu não, eu tenho pena, eu digo assim, é tão bom comer, é um prazer tão grande que uma pessoa mas há tem. pessoas que não... É verdade. Mas pronto, eu passo um dia sem me lembrar de comer. Conseguem sempre mais elegantes. É possível, sem dúvida nenhuma. Mas é a preocupação, de facto, com o ter uma vida saudável e não viver prisioneiro mas isso é um da engano, balança. sabes, Catarina, isso é um engano, porque tu podes ser saudável com algum excesso de peso. Exatamente. É o meu caso, na verdade. É o nosso caso. Porque há muito boa Exato. gente muito magra e que de facto E não é saudável. Sim, tem uma alimentação péssima. Tem uma alimentação é péssima. Aquelas pessoas que dizem, eu como tudo e não engordo. Pá, da mas vida não lhes faz engordas, bem. mas as tuas veias devem estar impecáveis. Sim, e a gordura deve estar lá coladinha aos órgãos todos. És magra, mas olha. Alguma coisa tens que ter. E essa ideia de que, já passámos pela ideia de que as mulheres roliças é que eram saudáveis, não é? Exato. Mas não, ainda bem que já, de algum modo isso também deixou, porque a obesidade ninguém pretende, mas uma pessoa pode ser saudável e ter hábitos de saúde saudáveis e ter uma tiroide menos trabalhadora, ou ter propensão para, quer dizer, e não deixa de ser saudável por isso. Aliás, eu fiz análise há muito pouco tempo, fiz medicina de trabalho, e o meu médico dizia impecável, está tudo impecável, colesterol, tudo impecável. E ele, como era medicina de trabalho, ele dizia, está boa para trabalhar. Eu, pois claro. que era a grande conclusão que ele chegava. Muito bom. Mas sim, obviamente, adorava ser mais magra mas para mim eu não gosto de fazer exercício físico. Já tentei várias vezes e eu acho que há muito bons motivos para transpirar. O Pilates e adoro e nem sequer transpiro, mas aquilo faz-me bem e está feito. Adoro. Pilates, é a primeira coisa que eu vou fazer com gosto. Ainda não fiz, gostava de fazer. Pronto, porque eu a cena dos treinos funcionais e do cardio eu odeio. Pronto, e aquela coisa de correr, eu já corri e demorava 1 hora para correr 9 km. Nem era mau. Mas aquilo trazia-me prazer, nada. Não, mas eu tenho amigas que descobriram e dizem que aquilo faz bem à cabeça e produz endorfinas e não sei o quê. Pá, que bom, a mim não me produziu nada. Exato. É mesmo aquela história de cada um encontrar, não é, a sua cena, perceber o que é que gosta, o que é que resulta. Olha, mas tu tiveste ali cerca de 1 ano e meio, não é, da tua vida, que foram meses difíceis, não é? Sim. Porque em relação, e tinham a ver com a tua imagem, mas não contigo, ou seja, tinha a ver com o que outra pessoa com quem tu vivias achava de ti. E olha que eu nessa altura vestia o 36. Caraças, o que é que essa pessoa via que não existia, não é? Bocadinho. Vestia o 36. O problema era dela e não teu, claramente. Sim, é uma pessoa que tem problemas com a sua própria imagem mas isso é um problema que terá de resolver. E que, pelos vistos, acho que nunca percebeu que os tinha. O que é curioso, Catarina, é que eu depois de escrever aquele texto, eu recebi 2 mensagens de 2 pessoas diferentes que se relacionaram com essa pessoa a dizerem que, pela primeira vez, tinham percebido o que é que lhes tinha acontecido. Tinham passado pelo mesmo tipo de reparos, as mesmas frases, a mesma... a mesma destruição. Sim, a mesma agressividade sem parecer. A mesma agressividade fofinha, a admoestação do tens esses sapatos. Eu ouvi isto, esses sapatos não ficam bem com essas calças. Eu, como não ficam bem com essas calças? Não ficam bem com essas calças. Tirar uma foto para mandar a uma amiga que percebi imenso de moda para me dizer que aqueles sapatos não ficavam. Era isto. Eu lembro-me de uma frase desse texto que tu escreveste que dizia que, ou desse texto que tu escreveste, ou de uma entrevista que deste acerca disto, já não me lembro bem, em que essa pessoa comentava os pneus de outra pessoa. Sim, e que lhe metiam nojo. Não era? As e que tinha repugnância. As pessoas gordas metem nojo. E tu disseste, olha, mas eu também tenho aqui um pneuzinho. Isso provoca o mesmo efeito em ti, e a pessoa disse que sim. Sim, tinha uma grande aversão. E tu a vestis um 36, quer dizer... Sim, eu estava mesmo muito magra na altura. Foi há 3 anos. E ali foi a cisão. Aliás, eu lembro-me de ter levantado da areia e vim-me embora, sozinha. E disse,
Exato, não te sentes bem faz. comigo, eu também não me sinto bem contigo. Exato. Desculpa lá. E achas que foi uma coisa que durou algum tempo, precisamente por isto, por ser um tipo de agressão, não é? Que é muito uma camuflada. Violência psicológica, não é? Que é isso, que é muito camuflado e vai sendo, é quase como se não houvesse, não é? Mas que está a evoluir, não é? Sim, dizia-me sempre, já correste hoje, já foste ao ginásio, que horas é que vais ao ginásio? Não é? Um grande controle. Ou num jantar dizer-me, já comeste muito queijo? Vais repetir queijo? Sim, este tipo de... Ou alguém oferecer-me um doce e ele dizer, ela não come. Ai, meu Deus. Como Ela se fosse teu pai. Doces. Agora não vai Ela comer não doce por come causa doces. dos dentes. Ela não come doces. E eu não como doces. Okay. Sim, muito isto. E a ideia de que ainda tens 10 quilos para perder. Ainda tens 10 quilinhos para perder. Eu sempre tenho 10 quilinhos para perder. Já viste bem? Este tipo de... tu podes ser uma melhor versão de ti. Podes ser uma melhor versão de ti. E depois mostrava-me uma foto em que eu ainda estive mais magra, que eu tinha no Facebook. Ele mostrou-me aquela foto e disse, estavas tão bem aqui. Meu Deus. É verdade. E tu achas que aquilo e tu és alguém... a mesma pessoa, não é? A verdade é essa. Ele gostava daquela imagem daquela pessoa. Isto é muito é curioso, twisted, porque é uma pessoa que apesar de jovem, tinha imensos problemas de saúde com o seu próprio corpo. Tinha imensos problemas de saúde. E eu às vezes dizia-lhe, olha, o meu corpo, apesar de ser como é um corpo que tem funcionado tão bem, tem-me tratado tão bem. Olha, deu-me 2 filhos, não tem dado problemas, o meu coração está porreiro, não tenho doenças graves, eu raramente vou ao médico. Já viste? O meu, apesar de tudo, não ser tão belo quanto aquilo que tu gostavas ou daquilo que tu achas, tem-me tratado muito bem, tem funcionado lindamente. Desejo o mesmo ao teu. Exatamente. Mas é importante passar essa mensagem. Tanto para mulheres ou homens. Sem dúvida. Que estejam a ser vítimas destes processos, como para a pessoa que é o protagonista. Eu só quero o teu bem. Eu só quero o teu bem. Eu só quero que tu sejas uma melhor versão de ti mesma. Tu tens tanto potencial. Tens uma cara tão bonita. Esta coisa. Sim. Tens uma cara tão bonita. Bem, isso não te fica bem. Quer dizer, tu não gostavas que isso te ficasse bem. Ou de chegar a casa e dizer-me, isto é verdade. Eu estava no fogão, estava a fazer já o jantar, e chegou a casa e tal, não sei o quê, nananã. Bem, esse vestido faz-te aí uma barriguita. Ai, meu Deus. É isto. Tipo, sim, mas eu respirava fundo, a barriga é minha, está tudo bem. E eu tentava pensar, não, ele se calhar tem razão. Não. Havia uma desempatia, e eu acho que é quase patológica, havia uma grande desempatia da parte dele. Mas comigo e com os outros. Sim, claramente. Comigo e com os outros. E claramente aquilo era um reflexo das inseguranças dele próprio, provavelmente, não é? Sem dúvida nenhuma. E daí não ver mais nada à frente e ser obcecado com isso. Sem dúvida nenhuma. Olha, estamos aqui a chegar à parte final da nossa conversa. E isto liga, isto que estamos a conversar agora, liga com o meu momento Daniel Oliveira. Que é a última pergunta que eu faço a todas as mulheres incríveis que recebi neste podcast. Que é, hoje em dia, quando te olhas ao espelho, que mulher é que tu encontras? Agora até respirei fundo. Encontro uma mulher que tem 44 anos, mas que acorda quase sempre com 22. Que bom. Às vezes deita-se com 75, atenção. Mas que acorda quase sempre com 22, às vezes com 18, também às vezes quando janta tem 15. Maravilha. Que não se sente com a idade que tem, mas que se sente muito feliz com aquilo que alcançou sozinha, que gostava efetivamente de ser mais magra para voltar a caber naquele macacão de 2019, mas que sabe que tudo tem o seu tempo. E que já não desespera e já aprendeu a relativizar aquilo que os outros consideram como o que deve ser. Uhum. E uma mulher que, muito independente, sabes que a minha máxima é não dependas de ninguém para nada. Uhum. Por isso é que no confinamento reboquei uma parede, selei com silicone a porta do Poliban, e instalei o braço basculante do meu plasma na parede. Muito bem. E, enfim. não gosto de pedir ajuda, não gosto de pedir ajuda. Agora, o pedir ajuda
não é um sinal de fraqueza, é um sinal de coragem. Pois é. As pessoas pedirem ajuda é um sinal de coragem. Mas no meu caso é só ser cabeça dura. Eu consigo, eu faço. Faz parte, mais nada. Eu acho que é isso que eu encontro. E acho que é um bom reflexo. Acho que é um bom reflexo. É sim, senhora. Olha, 2 presentes. Aqui a minha incrível história banal. Para ti. Ah, pá, que giro. Com base nesse livro é que se criou este podcast, que basicamente fala do caminho que cada uma percorre e porque é que hoje é assim, não é? As coisas todas que fomos acumulando e que nos aconteceram e que faz de nós as mulheres que somos hoje. Maravilha, obrigada. E tens um presente aí do teu lado direito, da Corinne Farm, que é um cabaz de produtos que pode ficar para ti, podes oferecer a quem tu quiseres. Não, quero oferecer, ainda para mais nesta época natalícia, porque há gente que precisa muito mais do que qualquer uma de nós. Sim, é para oferecer. Boa. Muito obrigada. Dar a uma família que precise. Muito obrigada. Ou uma mãe que precise. Ou um pai, porque também há pais que queriam. Exatamente, claro. Exatamente. Olha, claro. Antes de terminarmos... Tem dedicatória? Tem dedicatória. Pronto, já. Vou já ler. Antes de terminarmos... Ai, a tua letra é igual à da minha mãe, que medo! Espero que a tua mãe nunca te tenha dado recados maus, porque senão vais viver... É bem parecidíssima. Eu gosto sempre de terminar as conversas com um texto. E então, eu posso ler aqui um texto. Com certeza. Pronto. Então, era uma vez uma menina que gostava de ler, de cantar e de um Luís Figo. Um dia, ele até respondeu a uma carta sua e ela ficou doida, mas mais ninguém ligou. Foi crescendo e aumentando a lista de coisas que lhe davam prazer, como contar histórias de pessoas, cozinhar e comer, juntar amigos à mesa e aproveitar cada segundo desse convívio, bom para a barriga e ainda mais para a alma. O amor engorda. Vai repetindo sem querer lembrar-se que engorda um pouco mais nos dias em que passa naquela fábrica no Seixal que faz bolas de Berlim, com creme de ovos, mesmo a sério. A verdade é que a menina, que em pequenina chegou a sentir muito medo da morte, arranjou forma de ir celebrando a vida. E nisto, imagino-a no carro, mãos ao volante, janelas abertas, cabelos ao vento, e a cantar aos berros Walking on Sunshine. Muito obrigada, Rita. É pá, que comovente, muito bonito. Obrigada eu, Catarina. Muito obrigada. É mesmo isso. Obrigada.